Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no quadro Conversa com Ele. Cada semana Deus tem me dado a honra de entrevistar homens assim que têm tanta verdade, tanto conteúdo para passar, tanta voz para passar, homens de verdade. Não são homens que você vê que são produzidos por uma mídia, por um fake, por uma história de mentira, não. Mas Deus tem me dito para trazer aqui homens e mulheres como eu e você, que choram, que sorriem, que têm dificuldade, que têm história, mas que acima de tudo têm usado a sua vida para ressignificar, para recomeçar, para reconstruir. Homens que erram, que caem, que levantam, que aprendem, que amadurecem. E assim tem sido esse tempo. E hoje eu estou aqui com um amigo muito especial, aquelas pessoas que Deus te apresenta, né? Aquelas pessoas que Deus traz para a tua mesa, para você conviver, não só ele, mas toda a família dele. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje trazendo para vocês não só o pastor, porque ele é um pastor, mas trazendo o homem, trazendo aquele que sonha, aquele que tem família, aquele que tem filhos, aquele que passa por tantas coisas como eu e você. E eu vou deixar ele se apresentar, mas a cidade já ama, e eu tenho certeza que o mundo já ama, né? E nós queremos declarar que esse tempo aqui vai ser um tempo que vai viralizar para que muitas pessoas ouçam aquilo que ele precisa falar hoje. A gente não tem script, a gente não sabe para onde a gente vai. A gente estava aqui conversando já um monte de coisa nos bastidores, mas eu já sei que vai ser um tempo muito legal, né? Se apresenta aí. Gente, pastora, muito obrigado por esse convite. Me sinto honrado em estar aqui. Prazer mesmo. O papo que a gente estava batendo aqui antes já trouxe a presença de Deus. Na verdade, já chegamos aqui sentindo a presença de Deus. E estar aqui em nome dele é muito importante. Então, eu quero agradecer a você pelo convite. Dizer para você que eu sinto Deus aqui. Amém. Sinto que não ter e tendo um script vai ser muito direcionado por Deus. O script do céu já está pronto, né? Vai ser muito direcionado por Deus. E me apresentar a vocês, até de uma forma um pouco descontraída, né? Perdi um pouco do meu nome. Eu sou o pai do Samuel, pessoa da igreja do pai do Samuel. E aí, todo mundo fala assim, você é o pai do Samuel? Como é que é isso, né? Você é da igreja do pai do Samuel? Eu falei, pô, peraí, eu tenho nome, né? É brincadeira, me sinto honrado em ser pai do Samuel, pai do Jonathan, do Davi, casado com a pastora Kelly, que é 100% do meu ministério, 100% do meu sucesso. E hoje vocês vão descobrir aqui, até vou deixar um gostinho de curiosidade, o lado do Luciano, que falha, que aprende com os erros, que é resiliente, mas que, acima de tudo, tem um Deus que não abriu mão de mim em momento nenhum e me incentivou a continuar, para que hoje nós alcançássemos lugares altos. Hoje nós tivéssemos a possibilidade de estar em lugares altos. Como é que foi isso? Foi fácil? Não, a gente errou feio, a gente caiu feio, a gente se perdeu, mas Jesus sempre nos encontra e nos traz para o caminho de volta. Então, hoje, assim, eu vou tentar ser bem transparente com todos vocês que nos conhecem, para esse lado de dificuldades, para esse lado onde a gente às vezes se sente sozinho. É verdade. Por esse lado onde as pessoas não te ligam, onde ninguém te conhece. E eu, de cadeira, eu posso dizer para vocês que hoje todo mundo me conhece, todo mundo é meu amigo, mas nem sempre foi assim. Exatamente. Nem sempre a gente foi tratado. A pastora Gabriela, ela tem uma coisa dentro dela de ser quem ela é, de tratar as pessoas. Tem que ver a conversa aqui nos bastidores aqui, como é que ela falou, de alguns exemplos de quem ela pretende trazer, de quem ela trata, de como ela trata. Então você não é conhecido pelo título, você não é valorizado pelo ser, pelo ter, mas pelo ser. Isso vem de quem é de Deus. Isso vem de quem tem Cristo na sua vida. Porque olhar com os olhos de Jesus é isso. Não é eu conheço agora. Agora eu tenho intimidade. Não, meu amigo há muitos anos. Mas tratar bem sempre a todos de igual modo. E eu vejo isso na vida dela. Então, eu estar nesse lugar aqui é por essa razão. É com quem eu estou, em essência. Então, já participei de alguns podcasts. Já estive em alguns lugares com Samuel, sem conhecer as pessoas que estavam nos entrevistando. E hoje eu estou sentado com uma amiga que eu estou conhecendo a cada dia. Nós estamos dividindo
ministério, realmente, estamos trabalhando juntos. Vamos trabalhar juntos pelo reino. Então, assim, tá muito diferente espiritualmente, por ser com quem eu estou, com alguém que tem princípios e valores e sabe dar valor a princípios. Então, muito feliz, obrigado pelo convite. Você vai sair daqui, você vai receber daqui coisas que vão edificar a sua vida, no nome de Jesus. E é isso, né, pastor? Porque às vezes a gente chega a um nível na nossa vida, né? Um nível que eu digo assim, de ministério, de crescimento. E muitas vezes a gente se preocupa muito em postar o êxito, o sucesso. As pessoas, elas não abrem as dificuldades que elas tiveram. Elas não abrem assim, eu já errei, eu já falhei, eu já caí, eu já me senti sozinha, eu já tive vontade de, de abandonar, eu já fui traída, eu já fui Porque isso tudo faz parte da vida. E até das nossas próprias dificuldades, porque a gente é gente. A gente é gente. Né? Concordo plenamente. A gente tem momentos que a gente se ira, a gente fica com raiva, né? A gente quer desistir. Mas isso tudo, quando a gente leva, a diferença qual é? É que a gente leva isso para Deus. E a gente pode sempre ser refeito de novo, né? É verdade. O vaso pode quebrar, mas a gente vai para aquele lugar onde Deus fala assim, olha só, eu não desisti de você, Davi. Quando fala de Davi, sempre só lembram do gigante, do leão, do urso. Isso aí. Né? Só se focam na vitória de Davi e esquecem aquele momento que ele era chamado para tocar harpa, que ele não tinha nome, renome, né? Ele polia as armas dos guerreiros, ele que deixava as armas sempre polidas, brilhando, cuidava. E aí ninguém lembra do Davi que errou, do Davi que fracassou. E o Deus que não está preso ao nosso tempo, isso aí, que não está no cronológico, é o Deus que estava com Davi antes, durante e depois. Exatamente. E mesmo assim ele estabelece o plano, mesmo assim ele valoriza. Independente. De como Davi estava. De como Davi estava, de como Davi estaria, do que aconteceria com Davi, e Deus já estava lá na frente. Porque nós somos limitados. Nós vemos o hoje, nós vemos o agora. É verdade. Nós vemos o momento. E a gente crucifica. Eu queria te contar uma coisa. Uma congregação que a gente tinha na Pimenteiras. E aí, na escadinha dessa igreja, uma irmã passou e viu, na época da Bleia, o pessoal, uma irmã dirigente de oração, gritando a criança. E aí xingou, que capeta, alguma coisa assim, demônio. E ela ia dirigir a festa. Então ela correu na frente para contar pro pastor, para impossibilitar ela de dirigir. Porque ela estava xingando. Ela estava amaldiçoando. E da boca dela saiu palavra de maldição ao seu filho. E aí ela tentando falar com o pastor, não conseguia, o culto ia começar. E aí ela começou a dirigir. E quando ela ia falar com o pastor, Deus usou uma senhora saudosa, em profecia, em palavra profética, que disse assim: tu viu quando ela erraste, mas não viu quando ela dobrou o joelho no chão e falou assim: pai, me perdoa. Eu saí da graça com esse menino hoje. Tá vendo? Tenha misericórdia da minha vida. Eu sou Deus que vejo os erros, mas eu também vejo um coração aquebrantado. Aí eu tô falando por causa do Davi, lembrei dessa história. Nossa. Então assim, gente... E a gente faz isso o tempo inteiro. A gente invalida inteiro. As pessoas, invalida, né? Pelo momento. Pela humanidade, pelo desequilíbrio, porque a gente perde o equilíbrio. É verdade. E só cura quem foi ferido, só levanta quem já caiu. É verdade. Só cura quem já teve ferida aberta e foi tratado. E aí a gente, vamos parar de invalidar as pessoas, né? Eu tô aqui para dizer para você assim, eu sou humano demais. Eu tô mais para humano porque as pessoas colocam, né, um patamar, né? Um patamar. E por isso que eu falei assim, pastor, hoje a gente embora assim, vamos tirar o título, vamos falar do Luciano, porque eu quero que as pessoas vejam o Luciano. Porque às vezes as pessoas colocam a gente num patamar, e aí quando vem alguma unidade nossa... Aí fica assustado. Meu Deus, não é homem de Deus, não é mulher de Deus. Não é isso. Tem um coração aí batendo. Né, que se preocupa,
que, né? E Que tem medo. que tem medo. Que tem insegurança. Eu me lembro de um dia que a gente... Você me ligou, a gente estava conversando. E naquele momento ali, eu vi o pai. Eu vi o pastor. Eu vi o pai Luciano falando assim, pastora, eu preciso de alguém que fique perto do meu filho quando eu não puder estar. Lembra disso? Lembro mesmo. E a gente teve essa conversa, e ali não era o pastor Luciano. Glória a Deus. Ali era o pai. Eu falei, não, vamos orar. Vamos orar, porque seu filho tem a palavra, tem um princípio. Mas ali estava o pai, ele não estava o pastor. Verdade. E é importante as pessoas verem isso. A gente vai chegar no Samuel, na construção dele, mas assim, o pai, o marido, o Luciano que cresceu, que teve uma história. As pessoas não sabem qual é a história do Luciano. Verdade. Né? E você vai começar a contar um pouquinho pra gente aqui. Tá sim, com o maior prazer. Né? O Luciano, como é que foi a história do Luciano? Eu sou de uma família muito pobre, muito simples. Minha mãe é meu tudo. Além de ser linda de ela, oração, né? Gente, que aquele fofa. cabelo prateado que dela. Fofa. Minha mãe tá igual aquelas mulheres daqueles filmes. Linda. Ela é demais. E ela é o instrumento de Deus para tudo que Deus fez na família Miranda. Família Miranda, para você que não conhece, ela envolve JAT, né? Sou membro fundador. JCR, lá da Vigueira, família da Carmenúcia. Então, Quarta Vento, Barra, Vidigueira, todo lugar tem Miranda nessa cidade. Miranda é uma família muito grande, mas era uma família de pessoas de porta de barraca, de bar, de cerveja, de bebida. E a gente muito pobre, eu venho de uma família muito pobre. Meu pai é caminhoneiro. Então não tinha na nossa família médico, não tinha enfermeiro, não tinha advogado, não tinha ninguém de expressão. Eu lembro da porta das nossas casas de tramela. Eu lembro que a gente não tinha chuveiro. Eu lembro quando a gente não tinha televisão, quando a gente não tinha geladeira. A gente é muito pobre. As panelas da minha avó eram areadas e penduradas num prego, naquelas casas de estuque, né? Então a gente é daquele chão que é bem pisado de terra, mas minha avó deixava tão varrido que parecia um piso. Que saudade da minha avó. Porque ela fazia aquele bolinho de chuva. Ai, a minha também fazia. Aquele café na hora, coado no pano. A minha também fazia. E eu tenho o maior orgulho disso. Eu não falo isso assim com tristeza. Eu falo com saudade. Sim, Porque meus filhos não precisaram passar por isso. Mas a gente não. A gente não tinha café da manhã todo dia. A gente não tinha como levar a merenda para a escola. A gente não tinha dinheiro para comprar o quichute. A gente não tinha mochila. A minha mãe fazia mochila com a sobra da calça jeans. Então vem de uma família muito pobre, muito pobre. E nunca imaginaria que Deus iria nos levar, nos trazer para a luz, nos libertar do vício, né? Nos libertar do mundo e mudar o legado da família. Mudar o legado da família. A quebra de maldição na família foi muito importante. Eu trabalho paternidade até hoje. Meu pai era muito violento, minha irmã, ela chegava a desejar a morte do meu pai, porque ele batia muito na gente. Não tinha negócio de colo, de brincar, de levar para jogar bola. E aquilo ficava marcante no meu coração. Hoje meu pai é diácono na minha igreja, minha mãe é pastora. Eu abraço meu pai e falo, pai, eu te amo, pai. Né? É diferente quando... Nem parece que a pessoa era, né? É uma outra pessoa. Outra pessoa. Ele até esquece, tu sabia? Macadinho. Ele tá com 80 anos. Ele não lembra. Eu acho bonito isso de Deus, sabe? Minha mãe não lembra de algumas coisas. E aí eles... Já cura. É cura verdadeira. Eu passei por isso com meu filho. É cura. De pedir a Deus para fazer ele esquecer algumas coisas. E meus pais esqueceram. Eles não lembram. Eles pulam essa etapa e assim, de uma forma muito linda. Eu vejo a verdade nos olhos deles. E esse pastor hoje, que veio aí sem nenhuma pretensão, sem nenhum legado, eu não tenho um pastor antes de mim, eu não tenho... Então o que eu aprendi Deus me lançando. O JAT, vocês não sabem, era um grupo de católico, carismático. Mesmo? A gente tocava metade pagode e metade fazia novena. Uau!
E a gente acha que agora ela não tá muito feliz, que a gente só tá cantando pagode. Aí vão cantar Maria de Nazaré, fazia uma coisa assim. E o grupo se reunia, era uma juventude de 70 jovens. Uau! Sabe? E sexta-feira tinha um clube chamado La Maison Rouge. Todo mundo ia aqui para esse clube. E bebida, e final de semana, e Parque Nacional. E aí, nessa minha adolescência, a gente começou a entender que existia um Deus no céu. A música entrou na adolescência? Entrou na adolescência. Tocava violão, tocava cavaquinho, fazia comício. E aí eu subia para os palanques do comício para tocar pagode e cantar. Então, comecei a cantar nas praias de Cabo Frio, aí comecei a me envolver na música e ganhar. Eu ganhava, eu tocava no bar junto com o Bolão, rapaz também falecido, da Paineiras. E a gente tocava nos bares com ele. E a gente ganhava, tocávamos aqui no Tropical Land. Eu lembro do Tropical Land. Tu lembra disso? Lembro. Ué, a gente não é da mesma idade? É da mesma idade, cara. Isso aí. Eu tocava no Tropical Land. A gente é da mesma idade. Rei do Limão, ali na Parque Regata. Sim. E a gente ganhava. Então vivia tocando pagode, ganhando, né? E aí eu me achava o máximo. Já parei lá algumas vezes. Viu só? Então esse Luciano, mesmo assim, não mergulhou no mundo. Não mergulhou no mundo. Estava lá. Mas estava separado. Guardado, né? Estava separado, blindado por Deus. Protegido por Deus. E esse legado da família pobre, porque tem gente que confunde simplicidade com pobreza. É verdade. Você pode ser simples e sair da pobreza. Sim. Porque Deus não quer que ninguém seja pobre. Sim. Verdade? A prosperidade não está em ser rico. É verdade. Está em ter o que é necessário. Ter o que é necessário. Eu entendo que ter o que é necessário é ter uma boa casa, é ter uma boa cama, é ter um bom carro, Sim. é ter uma boa comida. Isso é prosperidade. Sim. E Deus deseja isso para todo mundo. Eu entendo isso assim, tão claro como a luz. Eu entendo que Deus não quer ninguém na pobreza. Eu não dependo do governo para sair da pobreza. É verdade. Eu não dependo de quem está governando para sair da pobreza. Verdade. Eu dependo da mão do Senhor. Ele que tem a chave. É verdade. Se ele abrir a porta, a pobreza sai da nossa família. Então eu via na minha família muita pobreza dominando, disfarçada de humildade, fingindo que a gente era simples. E muitos orgulhosos ali. Isso aí. Com arrogância, com prepotência, com falta de perdão. Mas a pobreza, com aquelas portas de tábua de 30 e tramelas. Nem tinha tranca, era tramela, cadeado. Como assim? Por que vai viver assim? Gente, acreditem, existem pessoas assim até hoje. Porque não conheceram a Cristo. Porque estão na dependência do governo. É verdade. Que vai chegar lá o governo e vai fazer saneamento básico. Sempre esperando. Esperando que vai chegar lá a educação, né? A escola, ou alguém vai fazer um projeto que vai... A gente transfere aquilo que a gente pode fazer, né? A gente Jesus, transfere muito pro outro, né? É verdade. A gente vai transferindo. E acredita que o outro que vai fazer, que o outro que vai fazer. E eu acho que se a gente levar a Cristo, esse legado que foi quebrado na minha família, da pobreza disfarçada de simplicidade, e a gente entende que a gente pode ser simples e ter o melhor de Deus, foi quebrada nessa conversão. E nessa conversão, pastora Gabi, o Luciano teve que aprender muito. E você só aprende passando. Você só aprende errando. Você só aprende, às vezes, você tendo que mentir. Às vezes, você tendo que mostrar quem você não é. E o meu ministério só se desprendeu quando eu assumi quem eu era de verdade. O ministério só rompeu. Eu pastorei há 20 anos. Quando eu realmente entendi que eu não podia fingir ser uma pessoa. Viver um Luciano, né? Viver um personagem enquanto eu era uma pessoa, né? Para provar para as pessoas que eu era... Para ser aceito, né? Para ser aceito. A gente faz muito isso. E a gente é muito excluído. E aí tem os dois lados da moeda. Além da gente querer ser aceito, a gente precisa parar de excluir pessoas. Verdade. Porque é isso que força a pessoa a ser quem ela não é. Tava eu, Marquinhos Gomes, Sidak e Arcélio, na Calçada da Fama. Nem era Calçada da Fama na época, era uma rua ali. E um rapaz muito chato, fala, se ele tomasse, se ele parar para falar com você, ele toma todo o seu tempo. E ele não tinha esse senso de não é o momento de eu falar,
Não é o momento de eu me introduzir. E eu vi ele vindo em minha direção. E o que eu fiz? Virei as costas. Na mesma hora, Deus foi no meu coração, parece que apertou na mão. Aí doeu meu coração, eu falei, eu não posso fazer isso. Eu saí da roda, pedi licença e fui até ele, antes dele chegar ali. E falei assim, amigo, eu tô num assunto importante ali agora, eu não vou poder te dar atenção. Mas depois vamos bater um papo? Depois tu me dá a oportunidade de eu conversar contigo? É porque agora eu não posso. Ele, não, beleza, tudo bem. E ele foi embora. E eu voltei com meu coração tão aliviado. Tipo assim, eu fiz porque aquilo eu ia que rejeitá-lo. E assim, aí você é rejeitado e não aprende. Aí você é rejeitado, quer mentir para provar para os outros que você não é um rejeitado. Você quer provar que a cor da sua pele não te desvaloriza, que o teu nível social não te desvaloriza. Né? E aí, enquanto você mesmo está fazendo isso. É verdade. Ali foi uma lição de vida para mim, que Deus me deu, que eu estou compartilhando com você, com quem está nos assistindo. Porque a gente tem que tomar cuidado de não querer ou se vitimizar, né? Se sentir excluído, mas também não excluir. Poxa, abraça todos. Sabe, apertou a mão do prefeito, aperta a mão de quem está varrendo a rua. Exatamente. Entendeu? Deu bom dia ao dono do prédio. Dê bom dia ao porteiro. Aos caixas, né? Por favor, valorize as pessoas. As pessoas são mais importantes do que a posição que elas ocupam. É verdade. Lá na igreja eu tenho um hábito de quando elas aceitam a Jesus, eu pego pela mão e levo para o altar. E às vezes está um pouco embriagado. E às vezes não está, assim, com a vida santa. Subir no altar eu não posso. Se o altar é mais importante que a pessoa, então, eu não aprendi. A gente não aprendeu nada. Eu não aprendi nada. E assim, eu sofri muito isso. Então, apresentando o Luciano, eu queria provar para as pessoas que eu era capaz. Eu queria mostrar para o mundo que eu não era ruim, que eu não era sem caráter, que eu tinha o equilíbrio, que eu podia. Quanto mais eu tentava, menos eu conseguia. E uma coisa que marcou minha vida, eu nunca quis fundar ministério. E todas as portas estavam fechadas para mim. E aí um amigo meu de São Gonçalo me convida para me apresentar o pastor Miritão Ramos de Oliveira. Esse pastor é da época é um dos netos de Daniel Berger, Gunavini. Uhum. E ele era pastor da Assembleia de Deus de Colubandê, um campo gigantesco, até hoje. E quando eu encontrei com ele, ele bateu no meu rosto, 2 tapas no rosto. Seja homem. Falou para mim, seja homem. Aí me mandou para o CETESG, um Seminário Teológico em São Gonçalo. Eu tive que passar por ali e ele ligou para o pastor Joaquim do Couto, que eles eram amigos, se um filho dele podia abrir uma congregação aqui em Teresópolis. Aí, para o senhor, pode ser. Mas é teu filho? Não, esse meu filho é daí. Ué, quem é teu filho daqui? O Luciano Miranda. Ele falou, pode, vai ter a minha bênção. E graças a Deus, até hoje a gente tem essa ligação com a Assembleia de Deus. Hoje é o pastor Jeremias, Israel do Couto. E eu tenho esse respeito porque eu tive essa permissão deles. Sim. E que somos da mesma convenção geral. Sim. E aí eu tive essa comunhão e eu vim para cá debaixo da bênção deles. Então era uma congregação de Colubandê. Aí de novo, tapinha no meu rosto, seja homem, eu quero te emancipar. Eu falei, eu não quero, eu não tenho infraestrutura, eu não tenho estrutura física, eu não tenho estrutura social, eu não tenho estrutura intelectual, agora que eu vou estudar, agora que tá faltando tudo nessa pessoa. Não, você vai ser emancipado. E eu lutando contra a emancipação, e estudando, e aprendendo, e acabou que eu tive que aceitar, né? Tive que aceitar. Aí meu ministério começou em 2013. A minha igreja começou essa emancipação em 2013 para cá. Tá novinha, né? É novinha. É novinha. E 2013 para cá, eu parei de querer provar para as pessoas. Eu aceitei que eu era. Comecei a tentar reparar os meus erros. E meus erros como pai. Porque eu tinha o meu pai em mim.
Eu era muito rígido com os meus filhos. Samuel, Jonathan e Davi. Rígido mesmo, eu cobrava. Se precisasse usar vara, eu usava. Eu tinha muita autoridade sobre eles. Resquícios, né? Eu tinha. E aí eu vi meu pai em mim. Olhei pro meu pai e eu vi meu pai em mim. E eu botei eles no sofá, um sofá que a gente tinha, que cabia a gente certinho. Até o afundado do sofá era o... Cada um tinha seu... É mesmo? Era mesmo. Um sofá, televisão. E a minha casinha simples, e a gente lá. Eu botei ele sentado e falei, olha só, eu vi meu pai em mim. Eu fui pra Estância Paraíso. Eu fui fazer o Moriá. Moriá. Eu fiquei lá 17 dias. 17 dias no Moriá. Porque eles falaram assim, você pode voltar, acabou o Moriá. Mas daqui a 3 dias vai começar o renovo. Pastor, eu te aconselho ficar aqui no renovo. Era muito caro. Era muito caro. Mas né? alguém estava me abençoando. Deus usou alguém para pagar para eu ir. O chofer foi me buscar em casa, me levaram. Tá eu lá, né, sendo cuidado. Aí tinha hora para acordar. Aí tinha o detox para tomar, 7 horas da manhã. Aí 9 horas era o café. Era 5 palestras mais ou menos por dia. Exortação, perdão, arrependimento, paternidade. Eu fui muito ministrado. Aí me levaram para uma sala e ali eu vi meu pai. Estou resumindo porque não dá para ver meu pai. Cheguei em casa na volta, minha família me esperando. Meu filho faz uma chamada de vídeo para mim e mostra para mim o Jonathan. Pai, minha barba cresceu. Eu falei, em 17 dias, cara. Não dá pra tua barba crescer. Ele, olha aqui. Aí me mostrou um fiozinho da barba dele. Já era barba. E eu botei ele sentado e falei, fala pra mim tudo que vocês não gostaram que eu fiz até hoje. Pra que eu fui fazer isso? A gente faz as perguntas, mas a gente muitas vezes nem tá preparado, né? Pra ouvir. Os caras me apontaram tudo que eu disse. Quantas palavras que eu machuquei eles. Quantas vezes eu feri meus filhos. Porque eu fui ferido. E eu falei para eles assim, a partir de hoje, nunca mais o pai de vocês vai ferir vocês. Aí não tava pastor, era o Luciano querendo se ressignificar, querendo mudar. Pedir perdão à minha esposa. Que mulher extraordinária. Vocês não têm noção quem é a pastora Kelly. Ela é, a minha família é ela. Espiritualmente falando, ela que é a mais inteligente de todos nós. Eu pedi perdão a ela, pedi perdão aos meus filhos. E eles falaram tanta coisa. E a gente começou a chorar. E Kelly chorava desesperadamente. Eu chorava desesperadamente. E a gente ficou assim, 1 hora chorando e abraçados. E às vezes palavras que ferem, né? Burro, você não vai ser nada. E a gente crente usando às vezes uma ignorância, cabeçudo. Não numa brincadeira, mas num momento de ira. Momento de ira, né? Ferindo. Eu falei, que é isso? Quem tá aqui, né? Quem que tá aqui? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Não é o que Deus quer que eu seja. Eu tava vendo alguém em mim. E eu matei aquele homem aquele dia. Quando eu pedi perdão. Sofri porque eles abusaram mais. Sofri porque eles ficaram mais de igual nível. Perdi aquela olhada que botava tudo no lugar. E não me arrependo. Estou contando para você, não me arrependo. Perdi aquilo que eu só olhava, o copo era levado. Só olhava, o que tinha que ser feito era feito. Porque eles falaram assim, papai agora tá no mesmo nível que a gente. Papai agora, não que eu não abraçava, não que eu não beijava, entendam? Não que eu não dizia que amava, mas eu quebrei naquele dia um monte de coisinha que estava guardado dentro deles que eu não percebia. E eu falei, eu tenho que acertar isso. Fazia mal, né? Fazia mal. E fazia mal pra mim. E aí mudou muito, sabe? Aí Samuel começa a se descobrir como cantor. Eles eram pequenos. O Jonathan começa a melhorar. O Davi começa a ter mais ousadia, porque ele era muito encolhido. Ele não tinha coragem de falar. E a gente vai vivendo outras experiências. Então, Luciano, ele teve que ser tratado por Deus,
pelos erros que cometeu, como pai, como esposo, como amigo, como filho, como irmão. E aí eu te digo, e aí eu ainda não estou pronto. Eu ainda estou em construção. Ainda estou procurando ser melhor. E aí esse desejo de ser melhor está me fazendo crescer. E está fazendo com que eles cresçam. Né? Quando o Samuel ganhou o Som Gospel, eu chorei. Uhum. Aí eu chorei 2 vezes. Eu te falei isso, não falei? Eu chorei pelo sucesso. Alô. E eu chorei pelo medo. Então eu falei, caraca, era uma emoção muito dura. A minha esposa... Misto, né? É misto, ela não aguentou, ela foi pro banheiro. A gente sendo filmado, todo mundo vendo a gente, e a gente tinha que estar ali apoiando o Samuel, porque ele estava apavorado. Uhum. Ele estava com medo, porque na final, ele estava muito seguro, muito confiante, porque ele é bom. Mas na final, ele derrapou, ele perdeu ali a confiança, e ele ficava, pai, querendo vir onde eu estava, não podia. E ele, com medo, minha esposa saiu chorando, foi pro banheiro orar. O negócio dele é orar. Botou o joelho no chão, falou, meu Deus, guerrei, Senhor, guerrei. Aquelas orações de guerra dela, que ela é dessa do manto mesmo. Isso aí. Eu falei, cara, eu tenho que ficar aqui com o Samuel. Eu queria sair também, mas eu não podia, eu tinha que mostrar pra ele. Tá tudo bem, filho. Tá tudo bem, filho, fica bem, vai dar certo. Na última tu vai consertar o erro que tu fez. E ele ganhou. E foi um momento único pra mim, porque eu tava feliz e triste. Eu tava jubilando e preocupado. Como vai ser, né? Como vai ser? O que isso vai mudar na vida do Samuel? O que isso vai fazer com a minha família? Porque a gente é muito unido pra tudo. Eu vejo isso. Tudo, Mima, tudo. Não tem nenhuma coisa que eu não queira compartilhar. Não tem nenhum momento que ele viva, ou que eu viva, ou que eles vivam, que a gente não viveu junto. Mesmo com um pai que errou, que falhou, mesmo com... Mas assim, um pai presente. Não faltava amor, né? Não faltava, não. É isso. Faltava, não. Eu acho que a diferença é essa. É essa. E a gente conseguiu estar junto em tudo, em todos os momentos, em todos os detalhes. Participar de tudo e compartilhar. E compartilhar com qualquer pessoa não era importante pra gente, se não compartilhasse com a gente mesmo. E graças a Deus, a gente tem conseguido manter isso. E onde eu vou, eu peço essa oração. Que Deus nos proteja, que Deus nos preserve. Que Deus preserve o Samuel. Aí no meu aniversário, eu estava muito ferido, porque é muita coisa que acontece por trás dos bastidores, para você equilibrar a família. É verdade. E o Luciano, não o pastor tá tudo bem, a igreja tá bem, almas se convertendo, temos batismo em setembro. Quanto tempo eu não sabia o que era ter 4 batismos anual, você ter 8 pessoas, 15 pessoas, 5 pessoas, 3 pessoas, de 3 em 3 meses você batizando, né? É muito legal isso. Você vê o crescimento financeiro da igreja, você vê o crescimento numérico. Mas o Luciano ali estava triste demais. E esse foi o melhor aniversário da minha vida. Porque foi pro Luciano, sabe? Foi pro Luciano. Foi pro Aquela Luciano. coisa assim, vamos esquecer aqui o pastor. E vamos falar da pessoa, né? Caramba, foi muito lindo. O Jonathan, meu filho do meio, ele fez um vídeo falando assim, gente, eu vou falar pra vocês quem é esse cara aí, o pastor Luciano. Só que eu vou te mostrar o outro lado da moeda. Esse vídeo vai pro nosso Instagram, todo mundo vai ter acesso. Ele fez um vídeo tão inteligente, com a música do Gabriel Pensador. Do Gabriel Pensador. Paternidade. Que ele fala que ele lembra quando a gente ia pra BR 101 pra praia, aí o rap dele dizia que ele prestava atenção como que o pai dele sabia a hora certa de ultrapassar o caminhão. E a gente vivia isso indo pra praia. E a gente beliscava com o pé na cama um outro, e ele beliscão doía, eu fazia, mas meu irmão não conseguia. E ele foi falando, esse cara, gente, estava sempre do nosso lado. E se a gente ama, ele nos ensinou a amar. Se a gente cuida, ele nos ensinou a cuidar. E o Samuel, não conseguindo falar muito emotivo, também falou, meu pai me ensinou um caminho, eu não quero sair dele. E aí falando do Luciano pai. Luciano pai. Luciano família. Então meu aniversário esse ano foi uma cura para minha alma tão grande, que o pastor estava bem.
Mas o pai estava muito preocupado, estava muito tenso. Falei, caraca, parece que eu estou perdendo todo mundo. Aquela sensação do ninho vazio, né? A família tá crescendo. Cada um tá pegando o seu... Isso aí. Eu falei, como é que eu vou fazer para trazer eles de volta? Eu falei, já era. Aquela coisa que a gente sabe, aquele momento que a gente sabe assim, tem que liberar os meus filhos para cumprir o destino, caramba, né? Como é que vai ser isso? É difícil. Já era. E assim, pastora, eles podem cumprir o destino deles, mas a gente não pode permitir perder a conexão. Entendeu? Não é a distância que nos separa. Isso aí. Às vezes, somos separados estando dentro da mesma casa. É verdade. Dentro do mesmo cômodo. A gente pode ver um monte de gente no mesmo cômodo e estão lá. Cada um no seu. Cada um no seu celular. Cada um vendo ali. Ninguém tem relacionamento. E tá na mesma sala, tá na mesma casa. E não há conectividade, não há ligação. Eu me sinto aqui hoje, conectada contigo. Não pelo espaço que eu divido, mas pela sua idealização, pelo teu desejo de estar com Deus, pela forma que você conduz esse trabalho, pela tua intenção. Isso é muito maravilhoso. E às vezes a gente vai a lugares que a gente está no mesmo lugar, mas não há conectividade. Não estamos no mesmo lugar. Parece que estamos. Parece que está. Todo mundo olhou, caraca, eles estão lá. Não estamos. E hoje eu posso dizer para você que eu estou aqui. Estou aqui como Luciano, sou pastor da NAD. Realmente, somos lá secretário do conselho, estamos juntos lá na diretoria. Temos você com a gente. De uma forma inusitada, né? Nem sei como é que eu fui parar nesse negócio. Olha aí. Foi muito Deus, cara. Nem sei como eu fui parar. Foi muito Deus. Eu achei um momento muito lindo. E foi o reverendo Roberto Pereira, um dos fundadores, né? Eu tenho um respeito muito grande pelo pastor. Eu também gosto muito dele. Ele é um cara formidável. Ele me ensinou muito. Ele me valorizou. O pastor Roberto me valorizou. Do nada, ele, vamos fazer um programa no Canal 11? Pô, como assim? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Ele, vamos, fé em foco, eu e você. Falei, não, só pode chamar, tá muito pastor aí. Aí ele me deu 4 papéis. Falou, tu vai tentar 2 patrocínios, eu vou tentar 2 patrocínios, pra gente não ter custo, pra gente ter o programa. Era caro na época. Eu peguei aquele papel, aí eu vim andando triste, eu falei, eu quero saber. Ao Luciano, né, de novo. Né? O Luciano, né? E Deus, eu não tô te entendendo, o que você vai fazer? Eu não vou fazer programa na televisão, não, eu não consigo, não. E o pastor, acho que tá equivocado. Cheguei na Telepom, seu João Marcos, tu não tá precisando de nada, não? Eu falei, eu tô. Eu falei, o quê? Eu falei, aqui o papel. Aqui. Tá vendo? Ele falou assim, então pode deixar comigo esses 2 aqui que eu vou patrocinar essa parte. E ué, como assim? Fácil assim, né? Foi assim, fácil assim. Eu falei, ué, será? Ele me ensinou muito, me ajudou muito na organização, na infraestrutura, na minha independência, que aí eu estava naquela transição de emancipação. Sim. E quando ele te indicou lá no conselho lá, a gente não tem uma mulher, não tivemos durante todo esse período, e eu queria indicar todo mundo, assim, foi unânime, né? Foi. Não teve nem votação, porque assim, foi uma coisa que o Espírito Santo testificou no coração de todos. E eu falo isso porque a gente está ali dentro, a gente sabe como que é. Então eu estou muito feliz hoje em ter você junto ali com a gente, representando, né? Podendo representar, não só como pastora, como mulher, como que Deus levanta pessoas para propósito. E a gente vai conseguir realizar coisas grandes, extraordinárias. A nossa cidade precisa, através né? dessa unidade. Eu também creio nisso. Nossa cidade precisa disso. Acho que ela precisa viver isso. O reino, né? Durante muito tempo eu vejo assim que a gente que é pastor e trabalha nos bastidores, né? A gente sabe que nós somos tentados. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não fala muito, mas a gente é muito tentado para aquela coisa da alma, né? Não, é minha igreja, é o meu reino, é o meu rebanho, as minhas coisas. Não, é o meu sucesso, é o meu êxito, que a minha igreja enche do irmãozinho assim. É verdade. Muitas pessoas são tentadas a isso. A gente olha para aquilo que a gente está fazendo, mas a gente esquece que o reino não é nosso, a igreja não é nossa, nada é nosso.
A gente está administrando aquilo que Deus nos deu a capacidade de administrar. E quando a gente realmente sai da mentalidade de olhar só o nosso êxito e entender que quando a igreja do Senhor em Teresópolis cresce, o reino está crescendo. O reino cresce. A gente não olha só para o estereótipo da possibilidade que eu tenho, porque você tem uma condição diferente pela estrutura que você tem. O outro lá no Caleme, na Beiralinha, se ele está crescendo na condição dele, na estrutura que Deus deu para ele também está tendo sucesso. Mas o que é sucesso? Eu sentia ferido quando alguém falasse assim, tua igreja não cresce, né? O sucesso não chega, né? E aí eu fico triste quando alguém fala assim, pô, o sucesso chegou. Olha a complexidade. Não é sucesso a fama. Isso aí. Não é sucesso o número. Só o número de membros. Isso aí. O sucesso, para mim, ele é os valores. Uma bicicleta é um sucesso para uma pessoa, uma moto é um sucesso para outra, um navio é sucesso para o outro, um avião é um sucesso para o outro. Mas em cada história, a luta para aquela conquista é que valoriza, não é o objeto. Exatamente. E aí, quando você falou para mim aí da igreja que tem a estrutura X, no bairro tal, para outra que tem a outra estrutura, aí essa tem e a outra não tem? Quem disse que não? Quem disse que não? Né? E assim, a gente vê, por exemplo, hoje mesmo eu estava vindo para cá e eu recebi um convite para ministrar num chá de mulheres numa igreja simples. Né? Vamos dizer assim, aos olhos das pessoas. Uhum. As pessoas dizem assim, mas... Elas medem, né? Ela não vai ali. Ou, ali eu não preciso pregar ali. E eu falei, que alegria poder ir. Qualquer lugar onde Deus me chamar. Seja 5, 10, 15, 20 mil. E eu acho que é isso que a gente não pode perder a essência. Né? Porque a gente não foi chamado... quando Deus chama a gente para uma vocação, Ele não chama a gente... Ele chama a gente para ministrar para 2, 3, para 1000, para 1 milhão. Mas a simplicidade e a razão é a mesma. E às vezes a gente acaba no meio do caminho... Se perdendo. Porque a gente mede o sucesso por aquilo que os outros falam pra gente que é sucesso. Que bom é a gente poder ver lugares que Deus tem dado uma estrutura melhor, e é bom a gente perseguir isso. Mas e aqueles lugares onde Deus quer que o sucesso seja medido, né? Por a presença de Deus, por você vai lá, tem 15, 20, mas tem uma senhora, tem um pastor que fala lá que Deus desce, que o fogo desce, que ele... Sabe? E a gente não pode esquecer disso. De verdade. E às vezes a gente acaba tirando os olhos disso, né, pastor? E por isso que eu acho que Deus está nos unindo. Por isso que eu acho que Deus tem trago você. Por isso que eu acho que Deus tem nos levantado. Pessoas que é simples, né? Ou que veio da simplicidade, ou que veio da pobreza. Isso aí. Eu acho que Deus está fazendo uma mistura. Para que um possa aprender com o outro. Para que a gente possa aprender e que isso não fique dentro de nós. É verdade. Esse projeto seu hoje vai transmitir isso a pastores, Sim. a pessoas. E alguém que nos ouve vai dizer assim, caramba, nem tudo está perdido. Tem gente que então vai valorizar a minha igreja. Não existe igreja pequena, pastor pequeno, Isso aí. pessoas pequenas. Isso aí. Existe gente de mente pequena. Isso aí. Porque o teu posicionamento, não adianta você ter essa pérola guardada. E através desse veículo, desse aí, conversa com ele, e que vai ter várias pessoas, você vai conseguir trazer, colocar a luz no lugar que ela tem que ficar, né? Não se pode esconder uma cidade edificada. Sim. Então, acho que Deus está te usando para nos fazer refletir sobre isso. Sobre fracassos, sobre erros, sobre o nosso lado de humanidade, mas sobre o Deus que nos escolheu e está dizendo para a gente assim, ó, eu vou te capacitar, eu vou te preparar, eu vou te moldar. E aí, quando tu vê a obra completa, você vai dizer assim, verdadeiramente, aquele que me chamou é fiel para cumprir. No meio do caminho, a gente quebra o vaso muitas vezes. Muitas vezes. Né? Muitas vezes. No meio do caminho, o olheiro tem que falar assim, epa, tô precisando quebrar aqui agora.
Eu tenho uma mensagem que eu digo assim, não sai da roda não. Porque quando o vaso fica pronto e sai da roda, ele nunca mais é refeito. É verdade. Então na roda... E depois que vai pro fogo fica duro. Não, ficou duro, já era. O vaso tá pronto. E assim, não sai da roda não. Porque na roda a gente ainda está na mão do oleiro. E a roda é o lugar da mesmice. É verdade. A roda é o lugar de ficar na rotatividade. A roda é o lugar... Pô, eu queria tanto ir para vitrine, eu queria tanto ir para estante, eu queria tanto ter visibilidade. E quando a gente vai para esse lugar, a gente perde o toque do oleiro. E eu quero, junto contigo, eu quero compartilhar essa visão. Que a gente não venha perder o toque do oleiro. De Jesus. De ficar na mão dele ali, sendo refeito, sendo remodelado. Poucas pessoas falam isso, como você me disse. Que na caminhada a gente é refeito. Que a gente precisa ser remodelado. Muitas vezes. Ah, mas poucas pessoas entendem assim. Muitas vezes. A gente erra muito, né? É. A gente querendo acertar, com boa intenção. É. E às vezes até com algumas más. Porque a gente é humano e às vezes a carne fala. É. Às vezes a carne, né? Às vezes a carne grita aqui dentro. Eu assumo. Né? Muitas vezes a gente tem que ir pro joelho e falar assim, Senhor, tira esse pensamento de mim. É que, né, como o Paulo falava, o mal, né, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Quantas vezes no nosso coração a gente precisa ver aquela manchinha, né, que começa, Senhor, isso aqui não tá legal, esse pensamento meu não tá legal. Eu tava tomando banho, eu falei pra Deus assim, um pensamento assim, Senhor, não deixa eu justificar meus erros, não. Porque eu tô vendo que meu pensamento aqui tá querendo trazer justificativa para algo que não tem. E aí, só tu pode me impedir. Não deixa eu justificar, não. Não deixa eu me perder na minha sabedoria, cauterizar a minha mente, para poder dar uma desculpa. Achar que é porque a gente tem Por favor, Senhor, não deixa eu justificar esse erro, não. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu saí dali assim, fui pro culto com isso na minha mente. Porque eu pensei algo ali para justificar um outro pensamento. Uma atitude, um planejamento. Eu falei assim, caramba, não deixa eu fazer isso não. A gente fala muito sobre orgulho, as pessoas não podem ter orgulho, mas quantas vezes a gente, o tempo inteiro, é levado a agir por orgulho. Quando uma ovelha, quando alguém faz algo com a gente, né? Ou quando a gente, o tempo inteiro a gente tem que lutar contra esse raio desse orgulho, essa síndrome de Lúcifer, que assola o nosso coração sempre. É diferente conversar com alguém como você, que assume ter a humanidade, do que alguém, desculpa o que eu vou usar, casamento blindado, altar restaurado, como definição de que já está resolvido, como o ser. Eu acho fórmula, assim, né? Como a fórmula. E não tem, cara. Não tem. Eu não consigo me ver resolvido. Não. Eu não consigo me ver. Porque aí, na hora que a gente estiver resolvido, não acabou o nosso papel aqui, Deus tem que levar. Ué, não é? Se aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até que... Se eu tô com tudo resolvido, Deus fala assim, posso te levar. Mas não tá isso? Esse não papo de... Tá. Olha só, pessoal. Então existe aquele empoderamento, empoderamento. Né? Empoderamento. E olha, você está dizendo... E aí acabou. Aquela pessoa não existe. Ela superou todos os seus limites. Sim. Eu procuro passar para as ovelhas o seguinte. Perfeição. Eu sou igual, gente. Sei, eu também faço muito isso. Eu tô aqui, eu também tenho que aprender. Eu faço muito isso. A gente está trocando informações. Não, mas o pastor o quê? O pastor só é um cargo. Aquele limite inalcançável, eu estou ali em uma função que Roberto Laurino esteve pregando lá na igreja. Ele é demais. Aí ele falou assim, nós somos a noiva, cuidando da noiva que não é nossa. É verdade. Sendo noiva. É verdade. Então também, nós também somos cuidados. É verdade. Porque nós somos a noiva cuidando da noiva. Sim. E a gente precisa trazer isso para o nosso meio, para que as nossas realizações realmente tenham efeito. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na vida do pastor Luciano, na vida da Nadi, na vida do cantor Samuel. Mas eu fico muito mais satisfeito com o que Deus faz na vida do Luciano, na vida da família Miranda,
na vida do meu filho Samuel, do meu filho Jonathan, do meu filho Davi. Poder viver essa verdade, né? Eu fico muito mais feliz quando eu vejo Deus em nós. Né? Não nessa estrutura que Deus tem nos dado. Sim. Que eu sou grato. Claro, traz alegria. Claro. Né? Eu tô feliz que eu mudei de carro, eu tô feliz que eu mudei de casa, eu tô feliz que eu mudei. Beleza. E é digno e é justo. Glória isso. A Deus. A gente já também aceitar isso, né? Aceitar, eu fico feliz. Porque às vezes eu vejo assim, a gente que vive essa vida ministerial, muitas coisas são trabalhadas na gente pra gente não aceitar a alegria de poder viver essas coisas. Se você troca de carro, o que as pessoas vão dizer que você tá trocando de carro? Isso. Tem esse papo, né? Não tem esse papo? Tem. Eu não posso porque senão as pessoas vão dizer, por que as pessoas vão dizer? Eu tenho amigos que já falaram pra mim, eu tenho esse carrinho aqui porque senão os outros vão me julgar. E se Deus te der a condição de chegar de helicóptero, não pode não? Exatamente. Não pode não? Deus está te dando essa condição, não pode não. Tá sendo de uma forma digna, lícita, né? Digno, não pode não. Porque as pessoas vão dizer. É aquilo, né? É se apresentar. É manter aquilo que se acha que pode e aí forjar um ser, esse aqui pode ser apresentado, esse não. E aí quando você conversa com alguém que você não precisa fingir, você não precisa... Pode ser você mesmo, né? Que isso não te desmerece. Eu tenho falado para as pessoas assim, a tua humanidade, as tuas fraquezas não te desabilitam diante do Senhor para ser usado. Isso precisa ser usado como uma ferramenta de trabalho, para Deus tratar, mas isso não te desabilita. Porque a gente bota muito isso, né? Quem pode, quem não pode, quem vai. Aquilo que você falou no início da história. E isso está muito ligado à nossa, muitas vezes, à nossa falta, ao nosso julgamento, ao nosso preconceito. A gente não quer isso pra gente, mas a gente faz isso com as pessoas. Verdade. Aquela posição de juiz. Acaba tomando, né? Posição de juiz, de julgar, de dizer quem pode, quem não pode. Esses dias eu passei um conflito. Um conflito de doutrina. Porque eu tinha um casal que vivem juntos. Ainda não estão casados no civil, mas eles botaram para correr. E vinha o batismo. E eles queriam muito se batizar. São casados há muito tempo, vivem uma vida, marido de uma mulher só, homem de uma mulher só, e querem se batizar. Já correram tudo. E aí as pessoas falam assim, não, você não pode se batizar, você tem pecado. Você está em fornicação. E aí eles trouxeram a demanda. Pastora, você falou que a gente podia batizar, porque a gente está trilhando o caminho, mas a gente ouviu de uma pessoa de fora, de uma outra igreja, que você está errada. Eu falei, é mesmo? A pessoa falou que eu tô errada? Falou. Que uma pastora não pode deixar a gente entrar nas águas e batizar. Porque primeiro a gente tem que se acertar. Eu falei, então, o que é o casamento pra você? Você tá dormindo aí com mão de mulher? Você tá dormindo com mão de homem? Vocês não estão se acertando? Eu falei, olha só, ninguém pode ir contra aquilo que o Espírito Santo falou. Vamos deixar a religiosidade. Essa pessoa que te falou vive como? Como é a vida dela? Como é a família dela? Vive brigando onde tá. Leva um nome, um título, mas vive falando com todo mundo, vive brigando, vive não sei o que. Eu falei, olha só, a gente não tá dizendo que todo mundo pode fazer, né? Não é isso, a gente tá olhando a vida do casal, a gente tá acompanhando. Quem sou eu para dizer se Jesus volta amanhã? Eu falei, agora vamos fazer o seguinte. E eu participo muito de debate na 93. Vamos pegar uma esposa aí, que é casada que o marido não se converteu. Vivem juntos a vida inteira. Ele não quer casar no civil, mas ela quer muito se batizar. O que eu faço com uma mulher dessa? Fala assim, Jesus, eu não posso batizar ela, não, enquanto o senhor não converteu o marido dela. E deixa eu te ajudar nisso aí, numa observação. Aonde entra a ética do princípio de eu entender que a tua ovelha não é para que eu direcione. Isso aí. A ovelha que Deus colocou em teus cuidados. Vou corrigir aqui. Porque nós não somos donos de ovelha, né? Que tá ali naquele pastoreio. Mas a ovelha que está naquele pastoreio, naquele cuidado, naquele princípio. Quem disse que eu posso chegar lá e dizer qual é o pasto que ela vai comer, qual é a água que ela vai beber, que caminho que ela vai trilhar? Se o Senhor confiou em tuas mãos. E aí, agora eu não estou defendendo se pode ou se não pode. Isso aí.
Agora eu estou defendendo o seguinte, a falta de ética da pessoa Sim. determinar sobre ela dizendo que você está errada. Ela errou aí. Essa pessoa errou aí. Primeiro interferindo num pastoreio. Sim. Que nós que vamos dar conta das almas. Nós vamos dar conta. Nós, a Bíblia diz que velamos por ela como quem vai prestar conta delas. Segundo ponto é religiosidade não pode falar mais alto do que fulano é batizado com o Espírito Santo, nem foi batizado nas águas. Eu sou de uma denominação, Assembleia de Deus. Isso aí. Só pode ser diácono se falar em línguas. Só pode ser presbítero se falar em línguas. Aí eu tenho lá um monte de gente com caráter que é presbítero, que é diácono, porque eu não qualifico a pessoa pelo dom que ela tem. Isso aí. É pela postura, obediência, submissão. Não, e o Espírito Santo é livre. Que Pastor, isso? eu batizei um menino. Olha só o que aconteceu, você tá falando sobre isso. A menina acabou de se converter. Tinha acabado de aceitar Jesus ali no dia do batismo. Eu falei assim, se você quer esse Jesus, vem agora. Igual o João Batista fazia. Porque o João Batista não perguntava. Felipe, eunuco. Tu Perguntava. entendeu aí? O que tá faltando pra tu se batizar? Não pergunta aí. Você deixou de cheirar, fumar, beber? Primeiro deixa isso tudo beber. Fui batizar o garoto. Quando ele levantou da água, ele foi batizado no Espírito Santo na hora. Aleluia. Na hora. Eu nunca vivi uma experiência dessa. Deve ter sido espetacular, né? Nunca tinha vivido isso. Cara, acabou de batizar. Eu falei, Jesus, o que é isso? É Deus te mostrando. Né? O rio da justiça, né? Porque Jordão em hebraico é justiça. O rio da justiça, né? Quando Jesus se batiza. Foi a justiça entrando no rio da justiça. Meu Deus. Forte isso. Rio da justiça. Então, cada caso é um caso. Isso aí. E eu sou muito antirreligioso. Eu fui religioso demais. Eu fui daquele que dormia com a camisa aqui, a botovada aqui, terno e gravata, sol quente, aquela regra, não pode sorrir. Pois é. Não podia. Deus me livre que é isso aqui. Meu pai do céu. Eu venho dessa doutrina. Tu acredita que eu fiquei em disciplina porque eu fiz sauna? Fez sauna, tá em disciplina. Fez sauna. Não podia jogar bola. Sabe? Aquele peso, Aquele né? peso. Em vez de ser leve, a gente servir Jesus. Hoje não. Hoje eu tenho uma Isso é visão... diferente de santidade. É diferente. A santidade, ela não impõe regras. A santidade, ela, na verdade, a espiritualidade liberta. É verdade. E a religiosidade escraviza. Aprisiona. Tu já viu um debate que está direto aí que a igreja não pode ser chamada de hospital? Porque a igreja não é hospital é pra gente doente, igreja é lugar pra gente sarada. Não é. Igreja é lugar de cura, sim. E a gente está no processo da cura eternamente. Sim. Eu estou sendo curado todos os dias. Jesus não falou? Ele não veio para os sãos. Mas sim para os doentes. Não, mas a igreja não pode ser chamada de hospital, porque a igreja... Eu tenho um jargão que eu digo, igreja tem que ser hospital e não tribunal, né? Isso aí. Não, mas a igreja não é nem hospital. Porque hospital é para quem está doente, capengando. Rapaz, você não está entendendo. Nós estamos na escola da cura de Deus. Nós estamos sendo edificados. Nós somos edifício em construção. Quando nós estivermos são, nós só vamos ter alta quando a gente for pro céu. Aí vai estar lá, eu tô alta aqui. É isso aí. Porque tá curado. Tá curado. É quando o nosso corpo vai ser mudado. Sim, né? aí acabou. Fora isso, o tratamento é agora. Então, ainda bem que tu foi guerreira, enfática em dizer, vamos abrir mão da religiosidade. Vamos falar quem são vocês, como é que é a vida de vocês. E quem te deu orientação? Eu fui muito julgado quanto família. Mas não é difícil, não é fácil não, pastor. Não é? Porque a gente vai na contramão. Eu fui muito julgado quanto família, quanto pai, como marido. Julgado por erros, julgado por limitações. Eu fui. E aí eu perguntava sempre assim, quem está te passando essa formação? Aí você vai ver, não tem marido, Isso aí. não tem esposa, Isso aí. não tem filho na presença de Deus, Isso aí. não tem casa, não tem igreja. Aí julgar você é mole. Vamos falar dele, vamos matar, vamos cair de pedra em cima. Aí você vai ver a história da pessoa, ela não vive. E aí quem falou e tinha, Deus vai permitir passar um processo talvez pior do que o seu. Meu filho agora não quer saber da igreja. Meu filho agora
vive na fornicação. Meu filho agora... E aí você vai olhar, e a família tá lá no altar de Deus. Quando você falou para eles, quem te falou? Qual é a família deles? Quem são eles? Não, eu tenho família, eu tô te ensinando. Eu sou tua pastora. Eu tô vendo a vida de vocês. E Deus honrou. Né? Eu tô vendo a intenção de vocês. E Deus honrou. Então, assim, eu apoio, eu concordo. E eu não concordo muito assim, porque tu deixou muito à vontade. Eu tô Tem que ficar. Me sentindo em casa. A gente tá em casa. De pessoas que não têm uma opinião, sabe? Ela não tem um lado. Sim. Por exemplo, você tem uma opinião, eu tenho outra. Sim. Aí existe uma terceira pessoa aqui que ela concorda comigo e concorda com você. Sim. Eu chamo isso de vaselina. Sabe? A pessoa fica do lado que convém. Do lado que convém, olha só. Não, mas é assim. Não, eu tenho opinião. E eu sei respeitar a opinião do outro. Sim. E eu não preciso ser inimigo do outro porque ele não pensa como eu. Exatamente. Mas, por favor, respeite a minha. Não é? Então a pessoa não tem aquela linha de raciocínio. Aí eu não concordo com você. E não tá vendo o porquê a gente não tô fez vendo isso. o porquê, não tô por trás dos bastidores. Não tá lá acompanhando. Não sei o que isso causou. Eu vou te reforçar aqui. Fui pra Hermitage, não tinha aquela estrutura de mercados e os prédios ainda não tinham sido liberados totalmente. Não tinha nada lá, né? Eu tava sozinho, mas eu me senti fazendo missão na minha cidade. Não é lindo Eu falei, cara, agora eu tô me sentindo pastor. Porque, tipo assim, Deus acendeu a chama. Jesus assopra no pavio. É verdade. E ali ele estava soprando. Hoje tá todo mundo ali. Minha casa é minha vida. Condomínio. E tem um monte de coisa crescendo. Tem. Um comércio lindo. Um comércio lindo. Aí eu fui para um rapaz com a oficina, a entrada dele era no final. Ninguém via que tinha oficina ali. Não era na frente. E ele bebia cerveja e a mulher dele passa com o cabelo curtinho. Eu, ei, moça. Ela, oi. Falei, você vai ser minha obreira. Ela, meu Deus, Deus me livre. Tô envergonhada, né? Falei, você vai ser minha obreira. Aí ele veio. Depois eu queria conversar com o pastor da igreja, que eu estava capinando, né? Falei, tudo bem, eu vou marcar com ele. O que tu quer falar com ele? Ele, não, porque eu tô com medo da minha oficina atrapalhar os cultos. Porque às vezes de noite eu faço hora extra. E o pastor é gente boa pra caramba, não vai nem ligar. Aí ele foi passando algumas vezes. Ele, é você que é o pastor? Falei, sou eu. Ele, por que você não me falou? Falei, tu falou que queria falar com o pastor? Me disse que quando eu visse, eu falasse o que você queria dizer. Aí eu falei, vem me visitar. Ele foi me visitar com a esposa. E ele, todo sábado, era cerveja e churrasco. Oficina, a obra tem muito isso. O pessoal no final faz o churrasco com a galera. Aí eu falei pra ele assim, rapaz, eu tô precisando de um cara pra mexer na mesa de som. Aí ele, Eu falei, tu não pode ficar lá pra mim, não? Ele, minha cerveja. Eu falei, tu vai levar a lata pra igreja? Aí ele riu, né? Eu falei, mas eu bebo a minha cerveja. Não, se tu não levar a lata lá pra igreja, toma a tua cerveja no sábado, mas domingo à noite vai lá regular o som. Eu nem precisava. Sim. Eu só estava usando isso para ele poder ir lá. Sim. Aí ele aceitou. Pastor, a minha cerveja. E a mulher já tinha se convertido, né? Pastor, eu não posso. Calma, minha irmã. Vai dar tudo certo. Deixa ele. Aí ele ficou lá no som. Aí de a pouquinho ele vai e larga a cerveja. Aí faz a preparação de batismo. Aí se batiza. Faz o curso de obreiro. Se você tivesse visto isso, né? Se eu tivesse usado a religiosidade... Não ganhava ele. Ele estava na cerveja até hoje. Não tinha se batizado. Não era um dos meus obreiros. E, por sinal, um dos mais dedicados. E assim, por causa da contramão daquilo que você falou, que não é fácil. É só a gente olhar Jesus, né? Se a gente olhar para ele... Não negociar princípio. Eu sempre pergunto isso. Você está negociando princípio? Se não está princípio, a gente não negocia. Princípio, a gente não abre mão. Princípio é eterno. O princípio vem do céu. Está negociando princípio? Não faça. Mas se não está negociando, a gente tem que ir no mesmo trajeto que Jesus fez, né? Glória a Deus. A gente tem que traçar o caminho. É só olhar para ele. A gente quer saber como ele conduzia as pessoas, né, pastor? É olhar para ele. A gente olha para os homens, a gente não olha para ele. O que ele faria mesmo, né? Acho que é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque pastorear não é fácil. Isso não é abrir mão de princípio. Não é mesmo. Nunca pode abrir mão. Né? A gente ensinar aquilo que a gente está vivendo dia a dia, né? E a gente estava aqui nos bastidores, você falou uma coisa que me chamou, que assim, achei forte, né? O momento onde a gente precisa também
como Luciano, como Gabriela, a separar o pastor da esposa, do esposo, né, do filho, do amigo, né? E você precisou fazer isso. Você estava contando, né? Você estava na praia, preocupado. E preocupado com o departamento, preocupado com a festividade, preocupado com a obra. E preocupa mesmo quem pastoreia, sabe? Eu falei, cara, eu tô na praia com a minha família e o pastor veio atrás de mim. Eu falei, levantei da cadeira, te contei, né? Foi, gente. Apontei pra cadeira, o pessoal do lado não entendendo nada. Falei, Luciano, você vai ficar aí. Pastor, você vai ficar aí. Porque o Luciano vai curtir, vai entrar nessa água. Peguei meus filhos, mergulhamos. Eu tenho essa foto desse dia. O dia que o pastor ficou sentado na cadeira lá, pegando sol. Ele saiu de lá pretinho. Pretinho, né? Porque o pastor mergulhou e aproveitou o passeio. Aproveitou o momento. E isso tudo eu tenho separado a cada dia. Eu procuro mostrar para a igreja, sabe? Não sou extraordinário. Eu sou um ser humano limitado, que apoia e precisa ser apoiado, que conduz e precisa ser conduzido, que levanta e precisa ser levantado. Eu sou humano. Humano mesmo. Limitado mesmo. E você acha que isso tem mudado a forma como as pessoas olham o ministério? Dentro do meu ministério mudou totalmente. Assim, porque as pessoas não estão ali por causa do meu superpoder. Daquela entendeu? capa de super-homem, Isso, não estão ali por causa da minha super oração, por causa da minha imposição do mão. Eles sabem que eu tenho uma palavra profética para eles. Tem uma unção. Eles sabem que eu tenho uma unção para eles. Mas eles sabem que eu sou tão humano quanto eles. A acessibilidade, né? A acessibilidade. Quando você desce do púlpito. Mudou tudo. E você se mostra acessível. E aí eles me defendem. Deus me livre de qualquer queda. Mas se eu cair, eu tenho um grupo que vai me proteger. Tá entendendo? Deus me livre de qualquer tombo. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Mas se vier a acontecer, eu vou ter gente ali que não vai me apedrejar. Isso para mim é maravilhoso. Conseguir construir isso em pessoas. Isso. Eu tô construindo um grupo assim, que não apedreja quem cai. Exatamente. Que não mata quem cai. Que não coloca no Facebook quem cai. Exatamente. Que não bota no Instagram. Olha lá o que aconteceu. Que não a notícia do dia, que né? não tá feliz com a desgraça do irmão. Isso aí. Com o soldado ferido. Independente da causa. Sim. Independente do caráter. Caráter é para ser restaurado. Exatamente. Eu não sei onde as pessoas estão achando que elas são boas. Não, eu tenho um bom caráter. O único caráter bom é o de Cristo. É verdade. E se o caráter de Cristo não entrar em nós, a gente só muda o pecado. Mas todos nós pecamos. É verdade. Concorda comigo? Sim. E eles classificam. Eu botei a gente também tem que se preparar para uma coisa. Quando a gente começa a se posicionar, eu botei um vídeo lá agora falando assim. A pergunta é, pastor, estou em pecado, não posso ir na igreja. Eu falei, não, você tem que ir à igreja, porque Deus nunca te abandona. Você vai no baile, Deus está lá com você. Onde você está, Deus está contigo. Só que se você não vir à igreja, você não vai permitir o Deus que está perto de você transformar a sua vida. Porque através da igreja ele vai mudar você. Eu vi essa... Então, aí sabe o que comentaram? Me avisa onde é a sua igreja. Que aí pode ir adúlteros, fornicários, pecadores e todo mundo. Me avisa para eu nunca botar o pé aí. E aí eu achei um máximo, né? Claro. Porque eu tô falando, então eu tô conseguindo, cara. É. Eu tô conseguindo. Se eu tô sendo um alvo agora de revolta, eu tô conseguindo. Sim. Porque é para elas irem. Eu quero que elas vão para lá. E eu quero que o Senhor faça a obra dele. No tempo dele. Porque nem todo mundo é liberto no processo que eu acho. Isso que as pessoas precisam entender. Nem todo mundo é curado no processo que eu acho. Eu tenho um pastor presidente de honra, Vanderlei Durval Chaves, e ele era diácono. E ele bebia. Assembleia de Deus, daquelas do manto mesmo brabo. E a mulher dele com paciência. E ele era mulherengo. E a mulher dele com paciência. E ele diácono, e ele ia ser consagrado a presbítero. E a mulher ia impedir essa consagração na vida dele, porque mulherengo, bebendo, e ela sabendo, e ela for falar com o pastor, e quando ela vai sair de casa, Deus não permite. E ela não vai. E ele é consagrado. E ele vai e volta daquela consagração de presbítero. E ele chega em casa choroso.
dobra o joelho na frente dela e diz pra ela assim: tu me perdoa? Aí ela: verdade que é, seu doido? Você vai continuar com essa farsa tua aí? Eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou te trair. Eu vou cuidar de você como Cristo cuida da igreja. Que doideira ouvir isso. Olha só. Quem acredita numa história dessa? É. Aí o pastor Vanderlei, que o cara tá 1000 anos na minha frente. Tem lá seus quase 80 anos. Aí foi transformado num processo que uma mulher do lado aguentou. Eu tô resumindo, né? Porque tu imagina? Tem história tu por imagina? trás disso. E ela ficou fiel. E aí o outro, o religioso, mata, exclui, joga fora. Jacó não sentaria nos nossos púlpitos. É verdade. Davi seria crucificado. Salomão. E graças a Deus que tem gente como a gente, Gabi. Pessoas como você. Então, se tu precisar de Luciano para defender essa bandeira, nós vamos falar nela nos nossos maiores eventos. Nós vamos falar ela dentro da nossa casa, dentro da nossa sala. Nós vamos falar ela para 30, para 1000. Eu tenho um pedido a Deus, sabe? Eu estou lá no debate. E graças a Deus eles me colocaram como um dos debatedores fixos, né? Fixo, né? Vai rodando, da mas 96, eu tô sempre lá. Isso. E para mim tá sendo uma honra muito grande, porque é o Brasil, né? Muita gente nos ouve. Eu tô falando para Deus, se ele tá me levantando para ser uma voz, eu quero falar isso. Isso que a gente conversou aqui. Sabia? Uma pastora me indicou. Então vai ter... Pediu para eu entrar lá. No debate? É. Então vai ter mais um que vai te indicar pro debate. Uma pastora, a pastora Andréia. Que ela bom. Teve aqui, ela falou assim, dei seu nome. Eu falei... Que bom. Eu vou dar o seu nome também. Aí vai ser top demais. A gente até desce junto. Eu vou te falar uma coisa. A gente vai defender isso aí. Se Deus me levantar para isso, eu quero defender isso. Porque é muito ruim levar pedrada. É muito ruim. É muito ruim você cair e as pessoas terem prazer na queda do outro e você sentir que a pessoa está feliz porque uma igreja fechou, porque uma igreja não cresceu. É verdade. Eu não, poxa. Quero que cada um no seu mundo, na sua realidade, tenha o seu sucesso e a sua prosperidade. Você falou uma coisa assim na hora que você começou, né? A gente já tá quase 1 hora, sabia? E passou já isso tudo? Aham. 1 hora e quanto? 1 hora e quanto, André? 1h12, olha. Tá vendo? Que isso, gente? É. Quase 1 hora não, já passou de 1 hora. Já passou de 1 hora. Que isso, a gente nem sente. Não sente, né? E a gente aqui, ó, tá ao vivo não, gravando, mas assim, ele nem edita, vai assim do jeito que tá. Que maneiro. Porque é verdade, né? A gente tá aqui, você falou uma coisa muito legal que começou, que eu acho que assim, a gente começou assim, eu quero terminar assim, hoje, né? Porque a gente vai ter que fazer outros, né? Porque esse papo aí, você falou assim, hoje é um desafio pra mim, hoje eu sou conhecido como pai do Samuel. O pai da igreja do Samuel. Isso aí. Né? A gente, eu não sei se a gente tá exatamente na próxima semana, hoje é que dia? 6 de agosto? 7? 8 de agosto. Eu não sei se a gente vai na próxima semana, vai ter passado o Dia dos Pais, né? E a gente começou falando sobre pai, sou o pai de Samuel. Esse podcast você falou sobre seu pai. Depois você falou sobre você, né? Como que eu fui como pai. E hoje o Samuel também já é pai. Já é pai. Da Eloá, coisa linda. Ele é fera, cara. E como que é isso, né, pra você? Porque eu acredito que quando a gente vê um filho da gente avançando, né, como eu tenho o meu também, eu vejo o meu avançando, e a gente fala assim, nossa, a gente vê os nossos filhos sendo muito maiores, alcançando lugares muito maiores do que um dia a gente pôde alcançar. Mas eu vejo que todo o seu suporte como pai, de ir atrás de Samuel, quantas coisas você está abrindo mão, até ministerialmente, para poder dar uma base pro teu filho, né? Como que é viver isso com ele? Porque ele ganhou, né, o prêmio, aquela coisa toda, e Samuel tem crescido a cada dia, mas todas as vezes que eu encontro com Samuel, às vezes a gente encontra em alguns lugares onde eu vou ministrar, ele tá cantando, ele é aquilo. Eu olho para ele, vejo o sorriso do pai, eu vejo a simplicidade da família, né? E como que é isso para você, viver isso com seu filho? Era melhor que se fosse comigo.
se eu tivesse gravado, se eu fosse a pessoa que estivesse cantando, não me daria tanta alegria. Porque você que é mãe, você sabe, ver nos nossos filhos uma projeção maior do que a nossa é uma realização incomensurável. Porque você se realiza no filho. É a mesma coisa ao contrário. Ser um dos maiores pastores de Teresópolis, os maiores cantores do Brasil, e o filho nas drogas, e o filho no mundo, e o filho apático às coisas de Deus. Nada te alegra. Nada te traz felicidade. E aí, a gente ser participante, que já é uma alegria muito grande, ser participante, ser o maior influenciador, ser a causa, né? Samuel ficou sentado, Samuel é um preguiçoso. Samuel ficou sentado. Vai acontecer. E a gente correndo atrás, lutando. E ele lá descansando. E ele descansando. E Deus fez com que acontecesse. E eu fico muito feliz com isso. São 3 filhos muito talentosos, né? O Jonathan. Porque a gente hoje fala, o Samuel ganhou essa projeção, Deus está levando esse. Mas todos os 3 são muito talentosos. Davi, tu já viu o Davi cantando? Tá numa unção. Aí eu já falei pro Davi, fica tranquilo que tem o teu tempo. Que cada um Deus tem uma história. O Jonathan, o Samuel. E assim, te falar um outro lado da moeda. Pois é. Às vezes a gente se decepciona, às vezes a gente não espera uma atitude, às vezes a gente não espera um comportamento. E aí a gente vai ponderando. Dentro discipulado. E vai, porque se eu der mole, se eu frouxar... É verdade. Se eu deixar... Porque ele é novo, se eu deixar, esse mundo encanta muito, né? Aí eu brigo. Aí eu viro uma fera. Mas aí, não aquela fera com o velho homem, com o reflexo do meu pai, mas com o Pai Celestial. Pai Celestial. Aí eu trago ele para dentro de mim e digo, Deus, o que eu faço? Aí Deus fala, não solta a mão. Não salta. Segura. Conduz. Pondera. Limita. Sabe? Dele. Aí a gente vai. Reunião de família, eles falam assim, não, pai. Reunião de família. Eu falei, reunião de família. Aí a gente vive esses conflitos e... Eu gostei muito da tua ideia, por isso que eu tô contando para você aqui no teu podcast. Por quem você é, pela tua visão. E quando você se decepciona, e assunto da pauta tem que ser por que agir dessa maneira? Por que tá se comportando dessa maneira? Aonde a gente vai acertar isso aqui? Porque eu não compactuo com isso. Exatamente. A minha visão é essa aqui. E aí, ou a gente vai ter esse caminho, ou vamos ter que criar 2 grupos de família. O grupo do cantor, o grupo do cozinheiro, o grupo do caçula, porque ou a gente vai ser uma família só, e aí a gente aponta a linha, aí volta de novo pro eixo. E aí isso é constância. Isso vai ser para sempre. Isso é constância. Então, para você que está em casa, para você que vai assistir, a gente é gente como você. E a gente tem que lutar pelos nossos filhos. A gente tem que lutar para andar no trilho. E aí eu começo lutando para que eu permaneça no trilho, para que a minha casa permaneça no trilho, para que meus filhos permaneçam no trilho. E ver o sucesso dele, ver alguém falar assim, lá o pai do Samuel no aeroporto, né? É o pai do Samuel, é o pai do Samuel. Moça, posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei, mas eu não sou o Samuel. Mas eu sou o pai do Samuel. Mas o senhor é o pai do Samuel. Eu entrei na Empadinha, tem uma loja de Empadinha aqui, em algum lugar aqui em Teresópolis. Eu fui comer uma Empadinha, me deu vontade, a moça... Aí como eu tô vendo zum. Aí tá pra quem ela... Senhor aceita, deixa eu tirar uma foto com o senhor? Eu falei, mas por quê? O senhor não é o pai do Samuel? Eu falei, sou o pai do Samuel. Então vocês estão tirando foto comigo que eu sou o pai do Samuel, né? Não era pra me deixar, não. Todo feliz, alegre demais. Alegre demais por isso. Por ver Deus na frente dele, usando ele. E quando a gente vai junto, a gente faz aquela parceria. É muito legal. É muito legal. Eu já tive a honra, né, de muito bom. Pegar essa dupla aí, que delícia, né? É muito bom. Que delícia.
porque a gente fala a mesma língua. É diferente, não é? É Quando eu diferente. ministro com meu filho também é diferente. Diferente, né? Quando eu tô com ele é diferente. Eu lembro de um vídeo que tu passou lá na igreja. Né? E a hora que tu quiser, porque eu gosto de falar, tá? O podcast é seu, conversa com ele. Mas... Você que fala. Eu me lembro de um vídeo que tu passou lá na igreja, do filme de Jesus. Da mulher samaritana. Sim. Aí tu pegou um trecho isolado ali e a tua mensagem foi pautada naquela conversa, naquela visão de Cristo, para aquela mulher. E aí, da samaritana, judeu, falando com uma mulher, o cuidado de Jesus. E no filme ele botou uma linguagem tão atual que marcou a igreja, o pessoal comenta até hoje. Aí eu fui pesquisar o vídeo, né? Aí depois, para convencer ela que essa parte não botou, ele vai falando o nome das pessoas que passaram na vida dela. Sim. Aí ela vai, e você é boa, e você naquela parte você errou, e até hoje quando tu passa naquilo. Caraca, eu falei, eu acredito nisso, cara. Eu também acredito. Eu achei muito top e marcou esse cuidado de Jesus, ver a humanidade dela, ver a limitação dela e no mesmo tempo abraçá-la, envolvê-la. E eu quero que essa paternidade, ela venha de mim para os meus filhos. Eu trouxe o Jonathan do meio para mais perto, né? Eu tenho um conselho da igreja. Então, o conselho da igreja entende que tem que ser pessoas maduras, sim, experientes. Eu coloquei ele do meio. Como que ele está crescendo? E assim, dizer para vocês que meu filho do meio faz parte do conselho da minha igreja, e ver ele crescer, e ver ele fazer funcionar, porque a igreja funciona por isso. Exatamente. É muito bom. E a igreja precisa funcionar além da gente. É muito bom. Não é? E ele faz parte disso. Está crescendo muito nisso. Amadurecendo. Está amadurecendo nisso. Vai casar daqui a 2 meses, né? Que coisa linda. Aí eu estou muito feliz com isso que Deus tem feito. Feliz por estar aqui contigo. Feliz por poder contar um pouquinho da minha história. Edição 1, né? Edição 1. Edição 1. Foi muito bom dividir contigo um pouco da minha vida, um pouco da minha história familiar, da minha sociedade, né? Que eu vim de uma sociedade muito... Aquele maré Ederci, né? Que fala. É. Com muito orgulho. Contar para você isso, esse lado meu, da minha história, da minha igreja. Foi muito bom, Gabi. Obrigado. E é lindo a gente ver, né? A gente olhar lá e ver. Dizer pra gente assim, vale a pena. Vale a pena. Servir a Deus vale a pena. Vale a pena. Servir a Deus vale a pena. Ele paga do Senhor, se posso dizer isso. Ele paga muito bem pago os seus trabalhadores. Ninguém trabalha para Deus e vai deixar de receber a sua recompensa aqui e no porvir. É verdade. A recompensa prova das tuas mãos. Tem gente que está pensando que só estamos vivendo e Deus só vai pagar a gente com o céu. Não, ele paga a gente aqui. Muito bem pago, com juros. É verdade. Não existe nenhum patrão, nenhuma empresa melhor do que supere o pagamento. 13º, férias, salubridade, salário noturno, tudo, adicional hora tudo, extra, tudo. Ele acrescenta, mas assim, ele arrebenta. Jesus assim tem sido esse referencial na minha vida, de forma visível, né? Legível. Não há mérito em mim, não mereço. Então, minha família, o resultado dela, a glória de Deus. Não foi minha perfeição, não é minha perfeição. Mas uma coisa eu te falo, é Deus na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos. Não é minha estratégia, nem a minha... eu fui severo, nem isso, nem isso. Eu sei que hoje tudo foi plano dele. E ele falou assim, Luciano, eu te escolhi já, cara. Não tem jeito. Do jeito da tua mãe, não tem jeito. Você vai ser pastor de ovelhas. Eu tenho um ministério para confiar em tuas mãos. E pessoas serão levantadas. Por que eu, cara?
E Ele escolheu. Amém. Eu vou continuar nesse chamado até onde Sabe o que eu tô sentindo agora? Ah. Eu nunca encerrei o podcast assim. A gente encerrar você orando. Amém. Por famílias que precisam ser ajustadas nesse momento. Glória Onde a Deus. paternidade precisa entrar. O primeiro podcast que Deus me direciona é encerrar orando. Amém. Então, libera essa palavra de paternidade Amém. para famílias que precisam. Amém? E aí, quando você encerrar, a gente já despede agora, porque a gente vai encerrar com oração, tá bom, produção? André Dazaio. A gente já despede aqui. Gente, obrigada. E que você compartilhe esse podcast com famílias, com pessoas que precisam ouvir isso aí. Talvez uma pessoa que está se sentindo julgada, estereotipada, acusada, apedrejado. E precisa ouvir essa palavra, né? Vai voltar para casa do Senhor. Amém? Pastor Luciano vai orar. Vamos dar tchau ali, pastor? Tchau para aquela câmera. Tchau, gente. Deus abençoe. Até a próxima, porque eu vou trazer o pastor Luciano de novo, se Deus volto, quiser. Com o maior prazer. Samuel a gente tá vendo também. Não, Samuel já tá. Já tá. Eu que mando, tá confirmado, Samuel. Uau! Aqui. Vamos orar, pastor? Vamos. Pai, eu te louvo por esse podcast, pela vida da pastora Gabi. Meu Pai, que liberdade no Senhor de estar junto com ela. Que liberdade em Deus de estarmos aqui nesse momento. E sem enfeitar a minha oração, eu quero fazer o que me foi pedido, direcionado a ela pelo teu Espírito que testifica no meu. Todas as pessoas que estão caídas Em nome de Jesus. por adultério, por mentira, Em nome de Jesus. por finança, por qualquer área da vida administrativa, financeira, profissional, que se enrolaram, que se embaraçaram na vida e que estão sendo julgadas, que estão sendo jogadas fora e que não são dignas. Todas as pessoas com caráter ferido, com caráter arranhado, eu quero orar por elas agora, te pedindo a Deus, alcance, levante, busque, tire do abismo, do mais profundo abismo, pessoas que cometeram os mais terríveis delitos, que sejam alcançadas pelo teu amor e restauradas em Deus, e qualificadas e preparadas para levantar outros, ó Pai. Eu te peço pelos filhos que são órfãos de pais vivos, que estão dentro da casa, mas sente falta do pai, que estão dentro da casa, mas sente falta do carinho do pai, pelas pessoas que são órfãos de mães vivas. Não tem a maternidade, não tem a paternidade, não existe a conectividade familiar. Eu quero orar pelos pais que choram, pelos filhos que se afastaram da tua presença. E eu creio no poder da oração. E o meu pedido é que haja cura, que haja restauração, que haja estabilidade. O meu lar está no teu altar pela tua glória, pelo teu poder, pela tua força, pela tua graça. Não há mérito em mim, não há mérito na Kelly, não há mérito em nós. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que construímos, foi o Senhor que nos deu. Então, Deus, eu te peço, alcance essa pessoa que está assistindo agora, que está ouvindo agora essa oração, que será alcançada por essa oração e que haja mudança para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. É minha oração, em concordância com a pastora Gabi, com o que o teu Espírito colocou nela. Eu compartilho disso, Deus, encerrando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.